Meus queridos, bom dia, adoro cutucar vocês. Hoje tem uma história muito boa minha, daquelas boas, não que deram mal, mas deu bom, deu bom. Chama-se Eu Odiava Meu Chefe. Quando eu lembrei disso, uma vez nós estávamos ouvindo, eu e a Cecília, uma pregação, a gente tinha o nosso devocional caseiro, né? Era mais feito de partilhas entre eu e ela, o que estava pegando no nosso relacionamento. A gente fazia oração de serenidade, fazia o Pai Nosso, especialmente depois que ela começou a ficar doente também. Nós intensificamos esses encontros. E o pregador estava falando, naquele dia, sobre Jesus lavar os pés dos apóstolos. Que Jesus é o gesto mais humilde entre todos os servos mais humildes da época. Jesus pegou água, sabão e lavou os pés dos apóstolos, um por um, de joelhos, enxugou os pés na véspera dele morrer. E ele levantou-se, olhou para todos e falou: meus queridos, se eu que sou Deus posso lavar os pés de vocês, por que vocês que são irmãos não podem lavar os pés uns dos outros? Falou isso no sentido de servir. Eu viajei, né? Até hoje eu viajo com essa história, principalmente comparando com os grupos anônimos, né? Onde a gente lava os pés uns dos outros. Literalmente, quase. Quando terminou essa história, naquele dia, eu virei para a Cecília e falei: Cecília, eu lavei os pés do Edivaldo, não lavei? Ela deu risada e falou: é mesmo, Zé, você lavou os pés do Edivaldo. Na época, eu fui um chefe. Eu era um assistente, tinha o meu grupo de funcionários e tinha um supervisor geral, que era o chefe de um monte de grupos lá, num salão enorme que tinha lá no centro de São Paulo, onde eu trabalhei uma boa época também, a época da minha recuperação. E eu detestei o cara, detestei, achei ele muito fraco, muito pior que eu, muito sem competência, e o pior é que todo mundo achava isso também. Me dava razão, então eu sofri muito 2 anos, 2 anos sofrendo assim. Ele eu acho que dormiu bem, mas eu passava o tempo todo demonstrando para ele, de um modo geral, assim, no comportamento do dia, que eu não o reconhecia como chefe, que eu não gostava dele e que eu era muito melhor do que ele. Inclusive, eu recebia assim uns tapinhas nas costas, às vezes, dos companheiros lá, falavam: Zé, quem tinha que ser o chefe aqui, o supervisor aqui é você. Quer dizer, isso aí você imagina para minha cabeça, pobre cabeça, para o meu ego, né? E eu passei esse tempo, então eu atravessava ele, eu não falava com ele, falava direto com o superior, ou então ia no andar de baixo, onde era a diretoria, ficava um tempão lá só para azucrinar a cabeça dele, para ele ficar pensando. E ele era meio fraco mesmo, e chato, falava muito. Eu sofri, sabe, vivi com o estômago ruim, e não dormia de noite, só pensava nele. A Cecília até reclamou que eu pensava mais nele, no Edivaldo, do que nela. Um judiava do outro, né, de um modo geral. Ele também, dentro de suas pobres possibilidades, ele me judiava de mim. Ele trocava funcionário, ele tirava um bom, punha um ruim para mim, cheio de explicações. Eu tinha que engolir. Como é que eu ia fazer, né? Eu ficava bravo, brigava, mas nessa época eu fui falar com meu padrinho, Hércio. Tinha 2, João Roberto e Hércio. Eu não tinha muita diferença de consultar um ou outro, mas eu conversei com o Hércio, o ódio que eu sentia, já fazia tempo que eu vinha falando para ele, o ódio que eu sentia desse cara, que eu falava e tal, e tal, e tal, e tal, mas ele não me dava razão, sabe? Não ficava como todo mundo, né, passando a mão, é mesmo, Zé, coitado, né, como você sofre, tinha que ser você o chefe. Não, ele falava o contrário. E um dia ele falou para mim: Zé, só tem um jeito, você tem que aceitar esse cara. Eu fiquei até irritado com ele, eu falei: como assim, você ficou louco? Aceitar ele que ele é.
A palavra aceitação não existe em nenhum compêndio de psicologia e de psiquiatria, né? Só existe entre nós lá, nos grupos anônimos. Aceitação, sabe? Aceitar as pessoas como são e amá-las. O 10º passo fala isso. Especialmente aquela que você acabou de pensar nela. Amá-las, amar as malas. E então eu sofri, eu fiquei irritado com isso, fui para casa, demorou uns dias, mas eu falei, não dá para continuar desse jeito. A Cecília também é psicóloga e muito inteligente, né? Ela percebia que aquilo lá era um erro. Resolvi aceitar. Um dia no chuveiro, cantarolei, falei, bom, eu vou aceitar esse cara e vou começar hoje, só por hoje, né? Então, eu quando eu entrava no salão, passava sempre em frente à mesa dele, quando eu chegava, ia para a minha. E eu nem olhava para ele. Aquele dia, eu entrei, dei uma respirada, entrei no salão, fui até a mesa dele, dei uma batidinha assim na mesa dele e falei, bom dia, Edivaldo. O Edivaldo quase caiu da cadeira, porque foi um bom dia, assim, feliz, alegre, né, para ele. Fazendo força, hein? Quase tudo ao contrário. Ele era meu chefe, ele era meu supervisor. Então, tudo que eu tinha de problema, eu ia conversar com ele, perguntar para ele, e coisas que eu não conseguia resolver sozinho, eu levava até ele. Desfiz a carranca que eu tinha, a cara de desprezo. Eu desfiz tudo, fiquei o mais natural possível. E os dias foram se passando. Teve um dia que eu percebi que ele estava respirando um pouco mais aliviado. No fundo, acho que ele tinha medo de mim também. Aí as coisas foram acontecendo nessa toada mesmo, simplesmente aceitando, engolindo esse sapo no começo, como disse o meu padrinho, e depois foi descendo devagar, como o meu chefe. E você acredita que foi passando quase tudo, o problema de estômago que eu tinha, o problema de sono que eu tinha. Fui esquecendo o Edivaldo, sabe? Ele foi esquecendo no sentido de que começou a fazer parte da minha vida natural. Eu não sou Deus, caramba, sabe? E por isso eu sofria. A justiça é de Deus, não é minha. Então, os resultados foram ótimos. Você sabe que uma época que ele mudou de setor, isso há uns anos depois, eu ia visitar ele no outro setor, que o prédio era enorme, né? Eu ia lá bater um papinho com ele, tomar um café e voltava. Você acredita? Foi assim. Eu até cheguei a gostar do Edivaldo. Um abraço para vocês, meus queridos, e muito obrigado por você ter me prestigiado.